Caminhoneiro de Bolsonaro é parado na BR-319. O que aconteceu deixou todos chocados. Rapaz, você tá doido? Eu tava na liga, rodando firme no meu Scania verde, minha nave, achando que ia ser só mais um trecho pesado da BR-319. Mas não foi não. O que rolou ali na frente na hora que vi aquele movimento parecia coisa de filme. Eu nem acreditei. Fiquei sem saber se era verdade ou se era miragem da estrada. Só quem é velho bruto entende. Cada quilômetro é um perigo. E às vezes o perigo vem de onde a gente menos espera. Escreva a frase, eu sou bruto, se você também é caminhoneiro ou teve ou tem esse sonho. Nossas histórias são baseadas em fatos que aconteceram com nossos seguidores. Eu estava descendo a serra logo cedo, sol estalando na cara, o ronco do Scania verde batendo forte, parecendo até música de raiz. Só que estrada não dá mole, irmão. Num piscar de olhos, o volante tremeu na minha mão. Senti aquele puxão brusco pro lado direito, pneu dianteiro estourado. O caminhão deu aquela balançada que faz o coração disparar, sabe? Você já segura o volante com as duas mãos e pensa, se eu perder essa aqui, acabou. O barulho seco ecoou dentro da cabine como se fosse tiro. A carreta balançava feito mula brava. Eu respirei fundo, apertei os dentes e joguei o bruto pro acostamento. A poeira subiu, pedra voando para todo lado. Quando o caminhão parou, fiquei uns segundos só ouvindo meu coração batendo mais alto que o motor. Cê tá doido, João? Logo de cara, um perrengue desse. Desci da nave, o sol esquentando a careca, cheiro de borracha queimada no ar. Passei a mão no pneu destruído e murmurei. A estrada já quer testar o velho bruto logo cedo. Mal comecei a pegar as ferramentas, ouvi uma buzina curta atrás. Era um cara chato, daqueles com frente quadrada, devagarinho, encostando do meu lado. O motorista baixou o vidro, bigode grosso, chapéu de palha. Ô compadre, você tá precisando de mão aí ou já tá na liga? Respondi rindo de leve. Na liga eu tô, parceiro, mas um braço extra nunca é demais. Ele desceu, me ajudou a levantar o estepe. Enquanto a gente suava, puxando chave de roda, ele comentou, rapaz, BR-319 não perdoa não. Aqui ou se respeita ou ela engole. Era verdade. Essa estrada sempre foi um teste de paciência. Poeira, buraco, mata fechada dos dois lados. Mas também era meu palco, meu ganha-pão, o lugar onde eu me sentia vivo. Quando terminamos a troca, sentei na beira do barracão de zinco, peguei a garrafa d'água e molhei a boca. O bigodudo me olhou e disse, cuidado, irmão. Mais pra frente tão fazendo uns bloqueios. Gente parada no meio da pista, barrando o caminhão. Uns falam que é política, outros que é fome, mas é tensão pura. Na hora, senti aquele frio no estômago. Estrada parada não é brincadeira. Caminhoneiro não gosta de conversa atravessada. Falei, valeu o toque, parceiro. Agora é seguir firme. A carga tem destino e o bruto não pode falhar. Ele acenou, subiu no caminhão e sumiu levantando poeira. Fiquei ali uns segundos, parado, olhando o horizonte, pensando, 20 anos rodando e ainda assim a estrada arrumava jeito de me surpreender. Era como se me dissesse, hoje você vai rodar diferente, João. Subi de volta na nave, liguei o motor. O ronco do Scania encheu o peito de coragem. Engatei a marcha e falei sozinho, batendo no painel. Bora, meu verde, porque se a estrada quer me testar, eu vou mostrar que caminhoneiro caroçal não arreda o pé, não. O sol seguia queimando, mas dentro de mim algo já tinha mudado. Eu sabia. Aquela viagem não seria como as outras. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Sol rachando, céu limpo
e a BR-319 se estendendo na minha frente como uma cicatriz aberta no meio da Amazônia. Estrada bruta, sem frescura, poeira subindo a cada quilômetro, aquele cheiro de terra quente grudando no nariz. O ronco do meu Scania verde ecoava como se fosse tambor de guerra, e eu sentia no peito, ia ser viagem de prova, daquelas que marcam a memória do caminhoneiro. Engatei marcha, respirei fundo e deixei a nave cantar. A cada balanço do caminhão nos buracos, parecia que a estrada me perguntava se eu realmente estava pronto. E eu respondia: "Bora, bruto, que aqui é João Batista, caminhoneiro caroçal, e eu não arrego não." O tempo era curto. A carga que eu trazia, alimentos perecíveis, não aceitava atraso. Eram caixas de arroz, feijão, leite enlatado, tudo que ia abastecer famílias em Manaus. Se eu desse mole, se atrasasse, aquele povo ficava sem comida. Isso pesava na mente mais que qualquer pneu estourado. Não era só mercadoria, era gente que dependia daquele barracão de zinco rodando firme. Mas estrada tem jeito de brincar com a gente. Às vezes parece calma, de repente, sem aviso, muda o jogo. E eu já sentia no ar que alguma coisa ia acontecer. Um pouco mais adiante, passei por um trecho estreito, mata fechada dos dois lados. O silêncio só era quebrado pelo barulho do motor e pelo som metálico das pedras batendo na lataria. Do nada, ouvi um estalo no mato. Olhei pelo retrovisor. Nada, mas o coração bateu acelerado. Nessas horas, o caminhoneiro aprende. Qualquer barulho estranho pode ser bicho, pode ser gente, ou pode ser só a cabeça pregando peça. "Fica na liga, João", murmurei. Segui rodando, mas a lembrança do aviso do bigodudo do capítulo anterior não saía da minha cabeça. Mais pra frente estão fazendo bloqueio, uns falam que é política, outros que é fome. Essa ideia ficava martelando. Caminhoneiro não gosta de ser parado. Quando a gente aceita uma carga, é um compromisso de honra. Quem roda sabe, palavra e entrega valem mais que contrato assinado. Enquanto pensava nisso, um cheiro forte invadiu a cabine. Diesel queimado. "Ah, não! Não começa, bruto!" falei batendo no painel. Mas logo percebi que não era comigo. Era outro caminhão, um muriçoca antigo, subindo devagar, cuspindo fumaça preta no ar. Cruzei com ele, buzinei de leve. O motorista, cara magro, barba rala, levantou a mão sem ânimo. No olhar dele, dava para ver o peso da estrada. Um segundo de encontro, mas que me lembrou. Cada caminhoneiro carrega sua luta, seu motivo. E o meu motivo era claro. Eu rodava não só pelo dinheiro, mas pelo respeito de chegar no destino sem falhar. Era isso que me movia, o que me fazia ser chamado de velho bruto. Segui adiante. O sol agora batia de frente, castigando. Dentro da cabine, o calor fazia a camisa grudar no corpo. Abri o vidro e o vento trouxe aquele cheiro de floresta úmida, misturado com poeira seca. Sensação estranha. Parecia que a natureza observava cada passo da gente ali. Quando finalmente achei um posto improvisado na beira da estrada, parei para molhar a garganta. Sentei numa mesa de madeira maltratada pelo tempo, pedi um café forte. A moça que serviu, Dona Mercedes, puxou conversa. "Vai até Manaus, moço?" "Vou sim, dona. Carga de mantimento." Ela suspirou fundo, baixou o tom de voz. "Então se cuida. O pessoal anda nervoso mais à frente. Não é só política, não. É fome mesmo. Tem família sem o que comer. E quando a barriga dói, ninguém raciocina direito." Fiquei quieto, engolindo o café amargo. Palavras dela ecoavam mais que qualquer buzina. Fome. Esse era o combustível do bloqueio. Não era só protesto, era desespero. Subi no bruto de novo, motor ligado, e fiquei olhando a estrada. A poeira formava uma espécie de véu, como se escondesse o que vinha pela frente. Senti aquele frio na espinha. Não era medo, era respeito. Eu sabia que cada metro dali em diante ia carregar peso emocional. Voltei a rodar, acelerando de leve, cuidando para não judiar da carga. Mas a mente estava longe, pensando no que ia encontrar.
E se me parassem? E se resolvessem mexer no baú? E se eu fosse obrigado a escolher entre cumprir meu dever ou lidar com a realidade dura de quem estava sem nada na panela? A cada curva, o mistério crescia. Estrada empoeirada, mata alta dos dois lados e um silêncio pesado. Era como se a BR-319 estivesse preparando o cenário de uma cena que eu ainda não conhecia. No painel, o relógio marcava pouco depois do meio-dia. A viagem seguia, mas dentro de mim a sensação era clara. Alguma coisa grande estava me esperando ali na frente. Eu respirava fundo, mantinha as mãos firmes no volante e repetia comigo mesmo: "Bora, João. Caminhoneiro caroçal, não abaixe na cabeça." E segui, porque cada quilômetro rodado não era só estrada vencida. Era um passo a mais rumo ao inesperado. Rodava firme, motor cheio, quando lá na frente vi uma coisa que gelou a espinha. Primeiro pensei que era miragem da poeira, mas não era não. Era real. Uns vultos no meio da pista, parados, bandeiras balançando no vento, carro velho atravessado de lado. Bloqueio. Na hora, o coração acelerou. Instinto de caminhoneiro. Soltei o pé do acelerador, mão firme no volante e a cabeça já trabalhando 1000 por hora. Quem são? O que querem? Será que é assalto ou protesto? Aos poucos a cena foi ficando nítida. Uns 10 homens, alguns de camiseta do Brasil, outros com boné virado para trás, segurando pedaços de pau e faixas improvisadas. Do lado, 2 senhoras cuidavam de panelas sobre um fogão improvisado, fumaça subindo. Aquilo não tinha cara de crime, tinha cara de desespero, mas o medo não some fácil. Quem roda sabe. Qualquer grupo parado no meio da estrada é risco. O que parecia só protesto pode virar confusão num estalo de dedo. Engatei marcha mais leve, deixei o bruto rolar devagar. Meu Scania verde levantava poeira, e os olhares foram se virando todos para mim. Era como se cada um ali me medisse da cabeça aos pés. Senti a pressão. 2 rapazes se aproximaram. Um, alto, cara fechada, barba rala. O outro, mais novo, devia ter uns 20 e poucos anos, olhar desconfiado, nervoso. Ele levantou a mão mandando parar. O barulho da buzina dos outros caminhões atrás começou, pressão aumentando. Eu respirei fundo, puxei o freio e deixei o bruto gemer até parar de vez. Silêncio pesado. O jovem me encarou, braços cruzados, depois bateu na porta da cabine. "Desce aí, tio. Vamos conversar." A voz dele não foi agressiva, mas tinha firmeza. Senti que não era um pedido, era ordem. Abri a porta. Desci devagar. O sol castigava, o chão queimava a sola da bota. Do lado do caminhão, os olhares se grudaram em mim. Era como estar no palco, cercado por uma plateia que esperava minha reação. "Boa tarde, companheiros," falei, tentando manter o tom calmo. "Tô de viagem para Manaus, carga perecível. Preciso rodar." O jovem estreitou os olhos. "Todo mundo fala isso, tio. Mas a gente quer saber o que tem aí dentro." O alto deu um passo à frente, a voz mais dura. "E outra, se é de qual lado?" Engoli seco. Sabia que ali não era só sobre comida. Era política, era fome, era raiva acumulada. E eu, sozinho, com meu caminhão cheio, no meio daquela estrada esquecida. Antes que eu respondesse, uma das senhoras se aproximou. Era baixinha, cabelo preso, rosto marcado pelo tempo. Carregava uma concha de madeira ainda pingando de caldo. Me olhou nos olhos, sem hostilidade. "Calma, meninos. O homem é caminhoneiro, igual os outros. Não é inimigo." Ela virou para mim e disse num tom quase maternal: "O senhor desculpa a maneira. Eles estão só querendo ser ouvidos." Naquele instante, percebi que não era uma multidão qualquer. Era um grupo tentando sobreviver. Mas também percebi outra coisa. Eu estava num campo minado. Qualquer palavra maldita podia incendiar a situação. Respirei fundo, tentei puxar conversa. "Dona... como é o nome da senhora?" "Lourdes, mas pode me chamar de Tia Lô, como todo mundo." Sorri de leve, tentando quebrar o gelo. "Pois então, Tia Lô,
Tô aqui na missão de levar comida. Se atraso, estraga. Não quero problema, só seguir viagem. O jovem que me parou ainda me encarava. A testa suada, mão firme no pedaço de pau. Ele se apresentou seco. Cláudio, eu que tô cuidando desse bloqueio. Naquela hora o clima mudou. Não era mais um monte de gente sem rosto. Era Cláudio, tia Lô e um grupo tentando se virar no meio da poeira. Mas a tensão continuava. Os caminhões atrás começaram a buzinar mais forte. Motoristas impacientes, nervosos. A estrada não perdoa a espera. Cláudio se virou e gritou: quem tiver com pressa que desça e converse também. Aqui ninguém passa sem falar. Meu coração batia forte. Eu sabia que a situação só ia ficar mais pesada. Não era assalto, mas também não era simples. Era uma encruzilhada. Enquanto a poeira dançava no ar e o sol descia devagar, fiquei olhando para o meu Scania verde parado, aquele bruto que já me tirou de cada enrascada, e pensei, será que vou sair dessa só com conversa ou vou ter que abrir o baú? O silêncio voltou. Tia Lô me olhava com pena, Cláudio com desconfiança, o Alto com raiva contida. E eu, no meio, sentindo que aquele bloqueio não era só de estrada. Era um bloqueio dentro de mim também. Eu precisava decidir como reagir, e qualquer passo em falso podia transformar aquele trecho da BR-319 num cenário de caos. Cláudio não tirava os olhos de mim. Ombros retos, queixo erguido, como se quisesse mostrar firmeza, mas o olhar dele denunciava outra coisa, medo disfarçado. Ele não era bandido, dava para ver. Mas também não era alguém aberto à conversa fácil. Então, tio, disse ele, voz seca, sem rodeio, o que você tá levando aí atrás? Engoli em seco. O ar parecia mais pesado do que o calor da BR-319. Atrás de mim, os motores dos caminhões parados roncavam impacientes, buzinas ecoando de vez em quando. Mas ali, naquele círculo formado por Cláudio e os outros, era como se o mundo tivesse parado. Comida, respondi direto, tentando manter a calma. Arroz, feijão, leite enlatado, tudo perecível. Se eu atraso, estraga. Cláudio estreitou os olhos, deu um passo para frente. Todo mundo fala isso, mas quem garante? Pode ser qualquer coisa. Pode ser coisa escondida, pode ser mercadoria desviada. A raiva subiu no peito, mas segurei. Caminhoneiro aprende a morder a língua. Quem se deixa levar no calor do momento, perde. Respirei fundo e soltei devagar. Parceiro, 20 anos de estrada me ensinaram que minha palavra vale mais que qualquer nota fiscal. Não tô aqui de brincadeira. Ele arqueou a sobrancelha. Desafiador. Palavra? Palavra não enche barriga, tio. As palavras dele ficaram martelando. Atrás dele, tia Lô apareceu outra vez, limpando as mãos no avental surrado. O rosto dela parecia pedir calma. Menino, pega leve, disse ela, quase num sussurro. O homem tá só rodando o dele. Mas Cláudio não arredava o pé. Rodando? Ele virou o rosto para ela, depois de novo para mim. A gente tá aqui sem saber o que vai ter na panela amanhã. E esses caminhões passando cheios como se nada tivesse acontecendo. Fiquei quieto, mas por dentro a cabeça fervia. Eu sabia que ele tinha razão em parte. Gente com fome não pensa em lei, em contrato, em prazo de entrega. Pensa em sobreviver, só que tinha outro lado. Se eu abrisse o baú ali, se liberasse carga sem controle, colocava em risco não só meu trabalho, mas também quem esperava por aquilo no destino. Era como estar entre dois fogos. Cláudio se aproximou mais, tanto que senti o suor dele no ar quente. Me fala, tio, se é de que lado? Era a pergunta que eu temia. Na estrada, a gente aprende a ser de um lado só, o lado de chegar vivo no destino. Política não paga diesel, não segura volante em curva, não troca pneu furado. Mas naquele momento, qualquer resposta podia acender a faísca. Olhei firme nos olhos dele. Sou do lado da estrada. Do lado de quem rala e não desiste. Do lado de quem levanta cedo e faz o bruto rodar, custe o que custar. Um silêncio pesado caiu. O grupo todo ficou me encarando, como se digerissem minhas palavras.
A respiração deles, misturada ao calor, parecia fumaça no ar. Cláudio deu um sorriso irônico. Bonito de ouvir, tio, mas isso não muda nada. Se quiser passar, a gente precisa ver a carga. Foi como uma facada no estômago. Essa era a linha que eu não queria cruzar. Abrir o baú era abrir a caixa da discórdia. Eu sabia que se mostrasse a carga, podia virar confusão. O cheiro de comida desperta a fome de longe, e fome não tem freio. Nesse momento, um dos caminhoneiros que estavam atrás resolveu descer. Um cara mais velho, barrigudo, camisa aberta no peito. Ele gritou: "Ô molecada, larga de encher o saco. Deixa a gente rodar que tem compromisso." Cláudio se virou num estalo. "Fica na sua, tiozão. Aqui quem manda sou eu." A tensão explodiu. O caminhoneiro bufava, Cláudio batia o pé, e os outros do grupo se agitavam, como se estivessem prontos para empurrar a briga. Tia Lô entrou no meio, levantou as mãos. "Basta!" A voz dela cortou o ar como faca. "Isso aqui não vai virar guerra." O silêncio voltou, mas era frágil, como vidro prestes a estilhaçar. Eu sentia no corpo inteiro. Estava no fio da navalha. Cláudio respirou fundo, depois me encarou outra vez. "Escuta, tio, a gente não quer briga, mas também não vai ficar de braços cruzados. Então pensa bem, ou abre esse baú, ou vai ficar parado aqui até decidir." Olhei para o meu caminhão, meu Scania verde parado, poeira ainda caindo ao redor. Olhei para a estrada à frente reta, infinita, como se me chamasse. E olhei de volta para Cláudio, para o olhar endurecido de quem não tinha escolha. Era a primeira vez, em 20 anos de estrada, que eu sentia de verdade que talvez não fosse eu quem decidisse para onde o bruto ia rodar. A atmosfera ficou densa, como se o ar tivesse parado. O destino da viagem, da carga, da minha honra como caminhoneiro, tudo parecia suspenso naquele instante, no olhar de um jovem que só queria resposta para a dor que carregava. Eu sabia, dali em diante, nada seria simples. Cláudio cruzou os braços, firme, e fez sinal para os outros chegarem mais perto. Em segundos, eu estava cercado. Uns 5 homens ao redor, cada um com um olhar diferente, desconfiança, raiva, curiosidade. Mas o que todos tinham em comum era aquela vontade de arrancar algo de mim. "Fala a real, tio", começou Cláudio, o tom mais pesado agora. "O que exatamente você está levando aí dentro?" Engoli em seco, mas mantive o tom calmo. "Já falei, parceiro, é comida, carga perecível, arroz, feijão, leite, enlatado. Se eu atraso, perde tudo." Um dos homens mais agitado riu debochado. "Ah, sei, sempre a mesma conversa. Vocês falam que é comida, mas quem garante que não é coisa escondida pra gente grande?" Outro cutucou. "Ou até arma, munição. A gente não é besta, não." O sangue subiu, mas respirei fundo. Não podia explodir. Não podia dar o gosto de verem meu nervosismo. Caminhoneiro aprende. Estrada é xadrez. Se perder a calma, entrega o jogo. Meu compromisso é só com quem vai receber a carga. Respondi devagar, olhando firme para Cláudio. Não tenho lado político. Não estou aqui para discutir bandeira. Estou aqui para rodar e entregar o que é de direito. Ele estreitou os olhos. "Então você está em cima do muro?" "Não", retruquei. "Estou do lado de quem trabalha. Do lado de quem sabe que a estrada não espera." Um silêncio pesado caiu. O vento trouxe um redemoinho de poeira que rodou no meio de nós, como se a própria estrada tivesse entrado na conversa. Cláudio deu um meio sorriso, mas era amargo. "E você acha que isso responde?" "Não adianta, tio. Aqui a gente está largado. Governo não olha, comida não chega. E você passando com o barracão cheio, achando que a gente vai só bater palma?" O peito apertou. Eu entendia o que ele dizia. Era verdade, mas eu também sabia que se abrisse mão da minha entrega, quem ia sofrer era outro grupo, gente que também dependia daquela comida. Era um dilema sem saída. Foi então que um dos homens mais velhos, cabelo grisalho, interrompeu. "Deixa eu perguntar uma coisa." Ele olhou fundo em mim. "Você acredita que essa luta nossa vale a pena?"
Ou você acha que a gente está aqui só atrapalhando a vida de vocês? A pergunta bateu forte. Não era só um interrogatório, era quase um pedido de reconhecimento. Pensei antes de falar. Olha, eu já rodei muita estrada, já vi protesto, já vi greve, já vi bloqueio. Mas o que eu estou vendo aqui não é só política, é necessidade, é dor. Isso eu respeito. Mas respeito também quem está esperando essa carga lá no fim da rota. Gente igual vocês, que também tem fome, também tem esperança. O homem grisalho baixou os olhos. Cláudio apertou os lábios como se estivesse engolindo as palavras. O grupo inteiro ficou em silêncio, digerindo minha resposta. De repente, um caminhoneiro de trás gritou de longe: "Oh, meus filhos, decide logo isso aí!" A comida não espera, não. A pressão aumentou. Alguns homens do bloqueio se agitaram, olhando para Cláudio como quem cobra decisão. Ele respirou fundo, voltou a me encarar. "Tá vendo, tio? O problema é esse. Para vocês é só prazo. Pra gente é sobrevivência." Dei um passo à frente, olhei firme nos olhos dele. "Eu não tô contra vocês. Só não posso ser o juiz dessa briga. Se eu abrir o baú aqui, se eu começar a distribuir, eu falho com quem me confiou a carga. Mas se eu seguir viagem, sei que vou carregar esse peso na consciência." A voz saiu embargada, mas verdadeira. Eu via que Cláudio percebeu. O olhar dele mudou por um segundo, quase como se tivesse reconhecido que eu não era inimigo, mas logo endureceu de novo. "Bonito de ouvir, tio. Mas a realidade não se resolve com palavra. A gente vai ter que ver." Meu coração disparou. O baú. Era isso que eles queriam. E eu sabia que, se chegasse nesse ponto, não tinha volta. Foi quando tia Lô apareceu mais uma vez, interrompendo o embate. "Cláudio, olha bem nos olhos desse homem. Ele não está mentindo. Eu conheço quando alguém fala com verdade." Cláudio ficou quieto, respirando fundo, os punhos cerrados. A tensão era tão forte que parecia eletricidade no ar. O sol batia mais baixo, deixando tudo com um tom alaranjado, como se a estrada inteira observasse aquele momento. Eu sabia. Uma decisão ia sair dali. E qualquer que fosse, mudaria não só meu caminho, mas também o destino daquela viagem. A estrada nunca tinha me colocado numa encruzilhada tão cruel. O clima estava travado, pesado, como se a qualquer segundo fosse estourar uma faísca no meio da poeira. Cláudio ainda me encarava com aquela dureza no olhar, e os outros homens se agitavam em volta, cada um querendo decidir o rumo do meu caminhão. Foi aí que ela apareceu de verdade, firme e serena. Dona Lourdes. Aquela senhora caminhava devagar, mas cada passo parecia calar o burburinho. Vestido simples, cabelo preso num coque apressado, olhar cansado, mas cheio de uma autoridade que não vinha da força, vinha da vida. Ela parou entre mim e Cláudio, levantou a mão e disse: "Chega, menino, vocês estão deixando a raiva falar mais alto que o juízo." Na hora, o barulho cessou. Até os caminhões parados atrás pareceram silenciar. A poeira suspensa no ar descia devagar, como se também quisesse ouvir. Cláudio respirou fundo, tentou manter a firmeza, mas não teve coragem de atravessar a voz dela. "Tia Lô, a senhora sabe como está difícil. Se a gente não segurar, ninguém olha pra gente." Ela virou o rosto para ele, depois para mim, e falou com um tom que atravessou meu peito. "Difícil? Eu sei o que é difícil, menino. Eu vejo criança dormindo com a barriga doendo, vejo mãe misturando farinha na água para enganar a fome. Isso aqui não é só política. Isso aqui é sobrevivência." As palavras dela pesaram no ar como se fossem chumbo. Eu senti meu corpo arrepiar. Até então, eu via o bloqueio como protesto, bagunça, talvez até manobra de gente querendo aparecer. Mas naquele instante ficou claro que tinha algo muito mais fundo. Cláudio baixou os olhos, mas ainda resistia. "E o que a senhora sugere? Que a gente fique esperando milagre?" Dona Lourdes respirou fundo, apoiou as mãos no quadril e falou olhando para mim. "Eu não sei de onde o senhor vem, caminhoneiro, mas sei que quem pega a estrada nesse sol, nesse barro, nesse abandono,
conhece sofrimento. O Senhor entende o que é carregar peso, mas o peso que a gente carrega aqui não é só da estrada. É fome, é esquecimento. As palavras dela entraram em mim como se fossem soco, e pela primeira vez senti que aquele bloqueio não era contra mim. Eu era só o espelho daquilo que eles não tinham: acesso, esperança, comida. Respirei fundo, tentei responder com calma. Dona Lourdes, eu entendo. Mais do que parece. Já vi muito disso no caminho. Gente dormindo em posto sem saber se no outro dia tinha como seguir. Já vi colega vender pneu para comprar remédio para o filho. Mas também sei que tem famílias esperando essa carga lá no destino. Gente como vocês que precisa do que está aí dentro. Ela me olhou fundo, com aqueles olhos que pareciam atravessar a alma. Então é isso, um caminhoneiro preso entre duas fomes. A frase dela me desmontou por dentro. Era exatamente isso. Eu estava no meio de duas necessidades, sem saber qual escolha era menos injusta. O silêncio voltou a dominar. Só se ouvia o ronco dos caminhões parados, motores ligados, como corações inquietos. Os homens me observavam, mas agora sem a mesma hostilidade. O olhar deles tinha mudado. Ainda era desconfiança, mas misturada com algo novo: reconhecimento. Cláudio voltou a falar, mas já não tinha o mesmo tom duro. Tio, não é nada contra você. A gente só não aguenta mais ver caminhão cheio passando e aqui o povo sem nada. Se a gente não gritar, ninguém escuta. Eu encarei ele com firmeza. Eu sei, guri, mas escuta também o que eu tô dizendo. Eu não tenho poder para mudar o mundo, nem para resolver a fome de todos. Só sei rodar, entregar o que é meu compromisso. Se eu falho nisso, não sou nada. Foi então que Dona Lourdes deu um passo à frente, colocou a mão no ombro dele e disse: às vezes, menino, o que a gente precisa não é brigar, é ser ouvido. Aquele momento parecia um respiro. O calor ainda queimava, a poeira ainda grudava na pele, mas a tensão começou a se desfazer, mesmo que só um pouco. Eu percebi que a figura dela tinha mudado tudo. Não era mais um grupo armado de desconfiança. Era uma comunidade pedindo para existir, pedindo para ser lembrada. Eu olhei de novo para o meu Scania verde parado ali, meu companheiro de tantos anos. E pela primeira vez, pensei que talvez aquela viagem não fosse só sobre entregar carga. Talvez fosse sobre o que eu ia carregar dentro de mim depois disso. Dona Lourdes então falou baixo, mas cada palavra ecoou forte. O Senhor não é nosso inimigo, caminhoneiro. E talvez o que a gente precise não seja só comida. É saber que ainda tem alguém que enxerga a gente. O coração bateu mais forte. E naquele instante eu sabia. A estrada tinha acabado de mudar de rumo. Depois que Dona Lourdes falou, a poeira parecia ter assentado, mas não no coração de Cláudio. Ele ficou me olhando em silêncio por alguns segundos, como se as palavras dela tivessem batido, mas não quisesse dar o braço a torcer. Ele pigarreou, respirou fundo e voltou a me encarar com aquele jeito duro. Tá certo, tio. Mas me responde, você acha mesmo que rodar aí com esse barracão cheio resolve alguma coisa? Você acha que esse arroz e feijão chega no povo de verdade? Ou vai parar tudo na mão dos mesmos de sempre? A pergunta foi seca, mas carregada de dúvida. Não era só raiva, era como se ele precisasse acreditar em algo e não conseguisse. Olhei firme para ele e respondi: olha, Cláudio, eu não tenho como garantir o que acontece depois que descarrego, mas o que eu sei é que se eu falhar aqui, quem espera não tem nem a chance de receber. Meu papel é fazer chegar. Depois disso, não tá na minha mão. Ele coçou a nuca, desviou o olhar. Foi a primeira vez que vi o rosto dele tremer entre a raiva e a impotência. E se nunca chegar, tio? Murmurou, quase para si mesmo. E se a gente ficar esperando para sempre? Aquela frase me pegou de jeito. Não era só um líder de bloqueio ali. Era um jovem cansado, cheio de perguntas sem resposta. Você já passou fome, tio? Ele soltou de repente, a voz mais alta quase desafiando. Respirei fundo. Passei sim. Quando comecei na estrada, dormi muito em posto, comendo pão seco e tomando café fraco. Já deixei de comer para não gastar.
Não é a mesma fome que você fala, eu sei, mas já senti a barriga doer sem ter o que botar dentro. O silêncio que veio depois foi pesado. Cláudio me olhava diferente. Não era mais só desconfiança. Era quase como se ele estivesse medindo a verdade no meu olhar. Mas teimoso, ele voltou a pressionar. Então por que não abre logo o baú? Se tem tanta certeza que é comida, mostra. Aí acaba a dúvida. A pergunta cortou o ar. Os outros homens assentiram, como se esperassem essa resposta desde o começo. Eu sabia que esse era o ponto de virada, porque abrir o baú aqui, Cláudio, é abrir a porta da tentação. E eu sei que vocês estão com fome. Sei que o cheiro de arroz, feijão, leite pode fazer perder a razão. Não vou arriscar transformar essa conversa em confusão. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto, nervoso. A raiva dele não era só contra mim, era contra a situação, contra a vida que ele estava levando. Você fala bonito, tio, mas eu cansei de palavra. Palavra não resolve nada. Nesse momento, Dona Lourdes se aproximou de novo, firme, e colocou a mão no ombro dele. Palavras não matam fome, Cláudio, mas alimentam esperança. Se não tiver esperança, não sobra nada. Ele fechou os olhos, como se aquilo doesse. Ficou quieto por alguns segundos, depois falou baixo, quase num desabafo. Eu tenho uma filha, 7 anos. Ela chora de noite porque a barriga dói. Você sabe o que é isso? O chão pareceu sumir dos meus pés. Aquilo não era discurso político, era dor real, pura, sem máscara. A máscara de líder bravo caiu por um instante e eu vi só um pai desesperado. Cláudio, falei com voz embargada. Eu não sei o que dizer. Só sei que essa carga também é para criança igual à sua, igualzinha. Ele ficou me olhando em silêncio, os olhos marejados, mas tentando esconder. O grupo ao redor também mudou. Já não havia tanto barulho, tanta raiva. Agora era uma mistura de vergonha, desânimo e verdade. Nesse instante percebi, Cláudio não estava ali só para defender uma bandeira. Ele estava ali porque não sabia mais o que fazer. A política era só um pretexto. O motivo real era a necessidade. E essa revelação pesou mais que qualquer ameaça, porque eu entendia a dor dele, e a estrada me ensinou que, quando a fome entra, a razão sai pela porta. Respirei fundo, olhei para o horizonte da BR-319, aquele tapete de poeira infinita, e pensei, como sair de uma situação onde todo mundo tem razão e todo mundo sofre? Voltei o olhar para Cláudio e falei devagar, medindo cada palavra. Eu não sou seu inimigo, guri, mas também não posso virar as costas para o meu compromisso. Você está preso num bloqueio de vida, eu estou preso num bloqueio de estrada. E nenhum de nós tem escolha fácil. Ele não respondeu. Ficou parado, quieto, com o olhar perdido. E nesse silêncio eu soube, as palavras tinham pesado. Não resolveram nada, mas abriram uma fresta. A estrada parecia esperar, suspensa, como se segurasse o fôlego junto comigo, porque dali em diante, cada passo seria definitivo. Fiquei parado ali, cercado por aqueles rostos queimados de sol e marcados pela dureza da vida. O motor do meu Scania verde roncava baixinho, como se também esperasse minha decisão. Era como se a estrada inteira tivesse parado comigo, segurando o fôlego. Eu olhava para frente e via a BR-319 se estendendo infinita, chamando, lembrando que meu compromisso era chegar. Atrás daquela poeira tinha gente esperando por mim, criança, mãe, idoso, todo mundo dependendo daquela carga. Mas quando voltava o olhar para os que me cercavam, eu via outra coisa. Olhos famintos, vozes cansadas, esperança se apagando. Era como se eu tivesse 2 estradas abertas diante de mim. Uma levava até o destino da carga, a outra até aquelas pessoas. Só que não dava para rodar pelas 2 ao mesmo tempo. Cláudio quebrou o silêncio. A voz dele não saiu mais firme como antes. Saiu embargada, quase um desabafo. Tio, você fala bonito, mas minha filha não come palavra. Ela chora toda noite, e eu não sei o que responder. Aquilo me cortou por dentro.
Lembrei de quando minha filha era pequena, lá atrás, no começo da estrada. Eu passando semanas fora, ela me esperando com os olhos brilhando quando eu chegava. E se fosse ela chorando de fome? Eu suportaria? Respirei fundo, tentando me manter firme. Eu entendo, Cláudio, mais do que você imagina. Mas se eu começo a abrir o baú aqui, como fica quem está esperando lá na frente? A fome de lá vale menos que a fome daqui? Ele baixou os olhos, apertou os punhos. Não tinha resposta. Eu também não tinha. Foi então que um dos homens mais velhos do bloqueio, voz rouca, se aproximou. Caminhoneiro, a gente não quer tomar nada. Só quer saber se o que você carrega pode ajudar. Só um pouco. Só para aliviar. As palavras dele caíram como peso no meu peito. Porque eu sabia que não era mentira. Não era ameaça. Era pedido. A cada segundo, meu coração batia mais forte. A razão gritava, protege a carga, cumpre o dever. Mas o coração sussurrava, olha para eles, João, olha para essa dor. A estrada sempre foi dura comigo. Já me roubou amigos, já me arrancou noites de sono, já me fez chorar sozinho dentro da cabine. Mas nunca tinha me colocado diante de um dilema tão cruel. Dona Lourdes se aproximou devagar, voz mansa, mas firme. Caminhoneiro, eu sei que seu trabalho é sagrado, eu sei que promessa de entrega é coisa séria, mas olha em volta, olha para esse povo. O senhor acha justo seguir viagem como se nada tivesse acontecido? Fechei os olhos por um instante. Senti o calor do sol queimando, o cheiro da poeira, o ronco do motor. Tudo parecia me empurrar para uma escolha. Abri os olhos e falei, a voz carregada de peso. Eu não sou juiz para decidir quem merece comer e quem não merece. Eu só sou caminhoneiro, mas também sou homem. E homem não vira as costas para outro homem quando vê dor na frente. O grupo ficou em silêncio. Alguns trocaram olhares, outros abaixaram a cabeça. Até Cláudio, que até então só mostrava raiva, piscou forte, como se segurasse lágrimas. Mas dentro de mim, a luta continuava. Porque eu sabia que qualquer gesto de abrir mão da carga podia me custar caro. Podia ser o fim da viagem, do meu nome, da minha honra de caminhoneiro. Mas também sabia que sair dali sem fazer nada ia me assombrar para o resto da vida. Cláudio respirou fundo, voltou a falar mais calmo. Então o que você vai fazer, tio? Vai seguir viagem como se nada tivesse acontecido? Ou vai olhar para a gente de verdade? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim. Era a estrada falando pela boca dele. E eu sabia. Dali em diante, qualquer escolha teria consequência. Olhei para o meu caminhão, aquele Scania verde que já tinha sido meu companheiro em tantas batalhas. Toquei a lataria quente como se buscasse resposta nele. E pensei, será que hoje a entrega não é só da carga, mas também da minha própria consciência? O sol descia devagar, tingindo a poeira de laranja. O tempo corria, e eu, no meio da BR-319, sentia que estava diante do maior bloqueio da minha vida. Não um bloqueio de estrada, mas de alma. A decisão estava chegando, e não havia como escapar dela. O barulho dos caminhões parados atrás foi morrendo, como se até os motores tivessem entendido a gravidade da cena. O vento que antes levantava poeira também pareceu cessar. Ficamos todos ali, imóveis, olhando uns para os outros, presos num silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Cláudio, que até então falava com firmeza, baixou os olhos. O pedaço de pau que ele segurava escorregou da mão e caiu no chão com um som seco. Ninguém se moveu. Só o estalo ecoou e depois, nada. Olhei ao redor. Rostos queimados pelo sol, olhos fundos, bocas cerradas, mas o que mais me atingiu foi a expressão deles. Não era raiva como eu pensava, era fome. Fome escancarada, fome que atravessava a pele, que tremia no olhar. Dona Lourdes estava a 2 passos de mim, segurando o avental com as 2 mãos. As rugas no rosto dela não eram só de idade, eram de dor acumulada. Quando ela suspirou fundo, parecia que todo o peso daquela comunidade saía junto. Eu senti a garganta apertar. Não precisava de palavra nenhuma. O silêncio dizia tudo.
Por dentro, eu gritava: como é que se escolhe entre cumprir o dever e aliviar essa dor que está na frente dos meus olhos? A estrada nunca me colocou em situação tão cruel. Um dos homens mais novos, magro, camisa rasgada, que até então não tinha falado nada, murmurou quase sem voz: eu não como desde ontem. Aquilo atravessou o ar como um trovão. O grupo inteiro ficou quieto, mas os olhos se voltaram para ele. O rapaz baixou a cabeça, envergonhado de ter falado. Cláudio levantou os olhos e o encarou. Depois olhou para mim. E ali, pela primeira vez, vi no rosto dele algo diferente. Não era mais só dureza, era dor. Eu respirei fundo, tentei quebrar aquele silêncio que esmagava. Eu entendo o que vocês estão passando, mais do que vocês pensam. Já vi colega de estrada vender a marmita para comprar remédio. Já vi mãe trocando pneu de caminhão por leite em pó. A vida na boleia é cruel também. Mas vocês estão num nível de dor que nem estrada nenhuma ensina. Minhas palavras não eram discurso. Saíam quase engasgadas, porque eu sentia aquilo. Sentia a verdade batendo na minha pele. Ninguém respondeu, mas os olhares pesavam. Eles não precisavam falar. Cada olhar trazia um pedido mudo, um grito preso. Era fome, desespero, abandono. Nesse instante, percebi que o bloqueio não era só de madeira atravessada na pista. Era um bloqueio humano, de gente encurralada, sem saída. Cláudio deu um passo em minha direção devagar. A voz dele saiu mais baixa do que nunca. Tio, eu não queria estar aqui. Eu não queria parar caminhão nenhum. Mas me diz, o que eu faço quando chego em casa e minha filha pergunta se amanhã tem comida? Senti meu corpo tremer. A imagem da filha dele, que eu nem conhecia, se formou na minha cabeça. Pequena, chorando de fome, pedindo explicação. E ele, um pai, sem resposta. Olhei para o meu Scania, meu companheiro de tantos anos, parado ali como um gigante impotente. Olhei para a estrada reta e empoeirada, pedindo para eu seguir. E depois voltei os olhos para Cláudio, para aquele pai desesperado. Era como se meu coração tivesse partido ao meio. Metade dizia: siga, João, cumpra o dever, não fale com quem confiou em você. A outra metade gritava: para, olha para eles, sente essa dor. E o silêncio continuava, pesado, sufocante. Até os pássaros da mata pareciam ter se calado. Foi então que Dona Lourdes quebrou a pausa. A voz dela saiu calma, mas firme. Caminhoneiro, às vezes a estrada coloca a gente na frente de escolhas que não são justas. Mas é justamente nessas horas que a gente descobre quem a gente é de verdade. Eu engoli seco. Aquela frase entrou como facada. Não tinha mais como fugir. A escolha estava na minha frente, clara como o sol. E no meio daquele silêncio ensurdecedor, eu soube. O próximo passo que eu desse, a próxima palavra que eu falasse, ia decidir não só meu caminho, mas também a vida dessas pessoas. A estrada tinha me levado até ali. Agora cabia a mim decidir se eu ia ser só caminhoneiro ou algo a mais. Cláudio quebrou o silêncio de repente. A voz dele saiu seca, sem espaço para negociação. Abre o caminhão, tio, agora! Meu coração disparou. Não era mais conversa, não era mais dúvida. Era ordem. O grupo inteiro se mexeu, como se estivesse esperando esse momento. Alguns deram passos para frente, outros cruzaram os braços, fechando o cerco. Olhei para o meu Scania verde, o baú parado ali, gigante, como um cofre de esperança. A chave no meu bolso parecia pesar 10 vezes mais. Se eu abrir, falei devagar, tentando ganhar tempo. Vocês sabem que não tem volta, né? Cláudio manteve o olhar firme. Não tem volta de nenhum jeito, tio. A gente precisa ver. Minha respiração ficou curta. Atrás de mim, o ronco dos caminhões aumentava, buzinas longas, impacientes. O resto da estrada queria andar, mas eu estava preso ali, num teatro que só piorava. Segurei a chave na mão, sentindo o metal quente pelo sol. A cabeça gritava: se abrir, pode ser saqueado. Se não abrir, pode ser linchado. Eu não vim aqui para brigar. Murmurei, mais para mim do que para os outros.
Cláudio ouviu e deu um passo à frente. Então mostra. Se for comida mesmo, a gente vai saber. Abri a boca para responder, mas fui interrompido. Um dos homens, o mais agitado, berrou: "Se não abrir, é porque está escondendo coisa." A multidão se mexeu de novo e senti a tensão subir como fogo em palha seca. Nesse instante, Dona Lourdes entrou no meio. "Espera!" gritou, levantando os braços. "Vocês estão esquecendo que esse homem tem compromisso. Ele não é governo, não é dono de supermercado. Ele só roda." Mas a voz dela não segurava mais todos. Era como tentar segurar enxurrada com as mãos. Respirei fundo e tomei a decisão. "Tá certo, eu vou abrir." Um burburinho percorreu o grupo. Era mistura de surpresa e expectativa. Peguei a chave, caminhei até a traseira do caminhão. Cada passo parecia ecoar mais alto que buzina de carreta. O suor escorria pelas costas. As mãos tremiam. Parecia que o mundo inteiro estava parado olhando só para mim e para o baú. Quando encaixei a chave no cadeado, o metal tilintou alto, cortando o silêncio. Girei devagar. O clique seco foi como tiro. Abri a porta. O baú se revelou. Caixas empilhadas, pacotes de arroz, feijão, leite, tudo embalado, cheiro forte de comida escapando pelo ar quente. Um suspiro coletivo tomou conta do grupo. Os olhares mudaram na hora. Não havia mais dúvida. Era comida, comida de verdade. Cláudio ficou parado, olhando fixo, como se não acreditasse. Os olhos dele brilharam de um jeito que não era só emoção, era desespero. "Tá vendo, guri?" falei, a voz embargada. "Não é mentira, é alimento." Ele não respondeu. Só ficou ali, respirando fundo, como se a visão daquelas caixas fosse mais do que ele podia suportar. Um dos homens deu um passo à frente, rápido demais. O coração quase saiu pela boca. Pensei que ele fosse invadir, mas ele só parou, engolindo seco, olhando fixo para as caixas. "Faz tanto tempo que eu não vejo uma pilha dessa", murmurou. O baú aberto trouxe mais que cheiro de comida. Trouxe lembranças, trouxe dor, trouxe o peso da falta. Cláudio respirou fundo, virou de costas e passou a mão no rosto. Depois olhou para mim e disse baixo: "Se fosse você, ia conseguir seguir viagem vendo isso aqui?" A pergunta me atravessou. Eu não tinha resposta pronta, porque era impossível não se sentir pequeno diante daquela realidade. Fiquei em silêncio. Olhei de novo para o baú, para as caixas empilhadas e depois para os olhos deles, cheios de necessidade. Era o momento mais tenso da viagem. Não tinha mais como esconder. A estrada tinha me colocado diante da verdade nua. Cada metro rodado era uma vida em jogo. O barulho de uma panela batendo quebrou o silêncio. Era Dona Lourdes mexendo no fogão improvisado. Ela ergueu a concha, como se falasse não só comigo, mas com todos. "Vocês estão vendo? A gente não precisa de muito, só de um pouco para acalmar a dor." O grupo ficou parado, absorvendo aquelas palavras. Eu respirei fundo e soube que, dali em diante, não tinha mais como voltar a ser só uma viagem. O baú estava aberto e, junto com ele, meu coração também. Cláudio ficou parado na frente do baú aberto, como se tivesse levado um soco no peito. Os olhos fixos nas caixas, a boca entreaberta, mas sem sair som. O resto do grupo também congelou. Ninguém avançou, ninguém encostou. Só aquele cheiro de comida escapando do calor, cortando o ar seco, atiçando memórias que doíam mais do que a fome do estômago. Ele respirou fundo, puxando o ar com força, e a voz saiu rouca. "A verdade, tio, é que lá na nossa comunidade não tem nada. A política é só desculpa. O que tem de verdade é panela vazia." As palavras bateram mais fortes que grito, porque não eram acusação, eram confissão. O peso caiu sobre todos ali. Até os homens que antes pareciam bravos, agora abaixavam os olhos, como se envergonhados de estarem sendo expostos. Cláudio continuou, sem parar, como se tivesse guardado aquilo por muito tempo. "A gente fica aqui berrando por bandeira, por presidente, mas a real é que ninguém lembra da gente. Criança chora de fome, velho morre sem remédio.
E a gente inventa esse bloqueio para pelo menos sentir que existe. Um silêncio cortante tomou conta. Aquelas palavras ecoavam não só entre eles, mas dentro de mim também. Pela primeira vez, o rosto dele não era de líder bravo. Era de um filho, de um pai, de alguém perdido no meio da poeira. Eu não aguento mais mentir, tia Lô, ele disse, olhando para Dona Lourdes. A gente não está aqui por política, a gente está aqui porque não tem comida na mesa. Ela fechou os olhos e assentiu devagar, como quem já sabia, mas precisava ouvir de outra boca. Eu engoli seco, senti o baú aberto atrás de mim como uma ferida exposta. Não tinha mais como voltar. Agora tudo estava claro. Não era sobre direita ou esquerda, sobre governo ou oposição. Era sobre fome. Olhei de novo para o grupo. Vi no olhar deles não só desconfiança, mas vergonha. Um dos homens mais velhos passou a mão no rosto e murmurou. Eu falei que não precisava desse circo, mas ninguém ouve. Cláudio se virou para mim, a voz mais baixa agora, carregada de dor. Você entende agora, tio? Não é contra você. É contra a vida que empurrou a gente para cá. Fiquei sem resposta. As mãos suavam, o coração batia acelerado. Era impossível não sentir o peso daquilo. A estrada sempre me mostrou dureza, mas nunca tão crua. Respirei fundo, olhei firme nos olhos dele. Entendo sim, Cláudio, mais do que você imagina, mas eu também carrego uma verdade. Se eu não entrego essa carga lá no destino, quem está esperando vai passar a mesma fome que vocês. Ele fechou os olhos, como se cada palavra minha fosse faca. O dilema ficou estampado entre nós dois, claro, insuportável. Um menino apareceu do nada, devia ter uns 10 anos, filho de alguém dali. Magro, descalço, camisa larga demais para o corpo pequeno. Ele olhou para o baú, os olhos arregalados, e perguntou baixinho, tem leite aí? A voz dele cortou a cena como navalha. Dona Lourdes correu até ele, puxou o menino pelos ombros. Vai para dentro, rapaz. Aqui não é lugar para você. Mas já era tarde. O estrago estava feito. Todos tinham visto. Não era mais discurso, não era mais debate. Era a fome de uma criança pedindo leite. Eu senti a garganta fechar. Não consegui responder nada para o menino. Só fiquei olhando, imóvel, com a pergunta dele ecoando na minha cabeça. Cláudio virou o rosto, a raiva voltando como forma de esconder o choro. Tá vendo? É isso que eu falo. A gente se humilha, se expõe e ninguém liga. O grupo se agitou, a tensão voltando a crescer. Mas não era mais raiva contra mim, era raiva contra o mundo, contra a injustiça. Eu dei um passo à frente, levantei a mão. Espera, espera. Minha voz saiu firme, mesmo com o coração disparado. Eu não prometo resolver a vida de vocês, mas eu não vou esquecer o que vi aqui. Cláudio me olhou fixo. E o que isso muda, tio? Palavra não enche barriga. As buzinas dos caminhões atrás voltaram a soar, longas, impacientes. O tempo passava, a carga corria risco, mas ninguém se mexia. O momento era outro. Eu fechei os olhos, respirei fundo e senti a estrada inteira pesando sobre minhas costas. O que eu ia fazer dali em diante não era só escolha de caminhoneiro, era escolha de homem. Abri os olhos de novo e vi que o jogo tinha mudado. Não era mais um bloqueio qualquer. Era um espelho da fome do Brasil, estampado na cara daquela gente. E a estrada me obrigava a encarar. O baú aberto atrás de mim era um convite à tentação. As caixas empilhadas, o cheiro de alimento escapando, o brilho nos olhos de cada pessoa ali, tudo me dizia que a fome estava vencendo a razão. Só que ninguém falava. Ninguém ousava pedir de forma direta. Foi aí que percebi Dona Lourdes parada bem na minha frente. Não falou nada, mas o olhar dela dizia mais que qualquer palavra. Eram olhos cansados, mas firmes, olhos de quem carrega uma vida inteira de luta e ainda encontra força para pedir sem voz. Ela não precisava abrir a boca. O pedido estava inteiro ali. Ajuda, caminhoneiro, só um pouco, só para aliviar a dor. Esse silêncio me corroía mais do que grito. Se eles tivessem avançado, tomado a carga à força, talvez fosse mais fácil para mim. Eu teria um inimigo claro.
Mas aquele pedido mudo, aquele apelo feito só com os olhos, aquilo me desmontava. Olhei de volta para ela e senti o peito apertar. Por dentro, meu coração brigava com a minha cabeça. Eu precisava seguir viagem, precisava entregar a carga. Mas como fingir que não vi aquele olhar? Como rodar quilômetros sabendo que deixei gente passando fome atrás de mim? Cláudio percebeu também. Ficou quieto, olhando para o chão, mordendo os lábios. Não repetiu a ordem, não gritou de novo. Só respirava pesado, como se carregasse nos ombros o peso da decisão que não conseguia tomar. Um dos homens ao lado dele murmurou: "A gente devia pegar logo, antes que seja tarde." Cláudio levantou a mão, mandando calar. A voz dele saiu mais baixa, mais firme. "Ninguém toca em nada." Essa ordem me pegou de surpresa. Esperava que ele fosse o primeiro a se jogar em cima da carga. Mas não. Ele segurava o grupo, mesmo com toda a dor estampada no rosto. Olhei de novo para Dona Lourdes. Ela deu um passo à frente, ergueu a mão trêmula e tocou o meu braço. Foi leve, quase um gesto de mãe, mas me atravessou como corrente elétrica. "Eu não vou pedir, caminhoneiro", disse ela, voz baixa. "Mas o senhor sabe o que precisa ser feito." Minha garganta secou. Era isso. Ela não pediu, mas pediu. Pediu sem palavras, com aquele toque, com aquele olhar que implorava mais do que qualquer frase. Atrás de mim, os caminhões buzinavam de novo. Pressa, prazo, compromisso. Na frente de mim, a fome calada de um povo. Eu era só um homem, só um caminhoneiro, mas naquele instante parecia carregar o peso de 2 estradas ao mesmo tempo. Fiquei parado alguns segundos que pareceram eternos, até que ouvi uma voz fina, fraca. Era o mesmo menino de antes, escondido atrás da saia de Dona Lourdes. Ele olhou para mim com os olhos grandes, brilhando, e perguntou: "Tio, só uma caixinha de leite?" Aquilo foi como punhal no coração. Ninguém pediu de verdade, mas ele pediu. E a inocência de criança não mente. Fechei os olhos. A imagem da minha filha pequena me veio de novo, anos atrás, correndo até mim quando eu chegava de viagem. Pensei, se fosse ela, eu não perdoaria quem tivesse a chance de ajudar e não ajudou. Abri os olhos e vi Dona Lourdes chorando em silêncio. Não eram lágrimas de desespero, eram de cansaço. De quem já viu demais, sentiu demais, carregou demais. Olhei para o grupo inteiro, todos quietos, esperando minha decisão. A estrada nunca tinha me colocado tão nu diante de mim mesmo. Respirei fundo, firmei o olhar e falei: "Tá certo, eu não vou abrir mão da carga toda, mas também não vou seguir como se não tivesse visto vocês." Um burburinho começou, olhares se cruzando, esperanças reacendendo, mas eu continuei, firme. "Vou separar algumas caixas. Não vai mudar a vida de vocês, eu sei, mas talvez alivie a noite de hoje." O silêncio foi quebrado pelo choro abafado de Dona Lourdes. Ela levou a mão ao rosto, tentando esconder, mas não conseguiu. Cláudio virou o rosto, os olhos marejados. O grupo ficou dividido entre emoção e surpresa. E eu ali, no meio da BR-319, sentindo que tinha acabado de cruzar uma linha invisível. A estrada tinha me transformado naquele instante. Não era mais só sobre carga, sobre prazo, sobre entrega. Era sobre humanidade. O pedido não tinha sido feito com palavras, mas foi sentido, e eu tinha respondido. Fiquei parado diante do baú aberto, sentindo a respiração pesada de todos nas minhas costas. Era como se cada olhar fosse um peso me empurrando. A chave ainda estava na minha mão, trêmula, quente de tanto suar. O coração batia tão alto que parecia ecoar mais que as buzinas lá atrás. Respirei fundo e soltei as palavras devagar, com firmeza. "Eu vou separar algumas caixas. Só algumas." O silêncio que se seguiu foi ainda mais forte que o barulho de antes. Ninguém se mexeu. Os homens se entreolhavam, sem acreditar. Foi Dona Lourdes quem quebrou o ar parado, levando as mãos ao rosto e murmurando: "Deus te abençoe, filho." Senti a garganta fechar, mas não deixei a emoção me dominar. Virei e subi no baú.
O calor lá dentro parecia dobrado, abafado, cheiro de papelão misturado com alimento. Minhas mãos iam direto para as caixas menores. Arroz, feijão, leite em pó, óleo, coisa que dava para aliviar fome imediata. Desci carregando a primeira, coloquei no chão. O grupo acompanhava cada gesto como se fosse milagre. Ninguém avançava, ninguém encostava. Pareciam hipnotizados. Cláudio foi o primeiro a quebrar o silêncio. Tio, você tem certeza? Vai te faltar lá na frente. Eu sei, respondi firme. Mas também sei que, se eu rodar daqui de mãos vazias, vou carregar essa cena pro resto da vida. Peguei mais uma caixa. O peso parecia mais leve do que realmente era, talvez porque eu sabia o que significava. Fui colocando uma a uma, separando umas 5 no total. Não era muito, mas era o suficiente para encher panela naquela noite. Foi aí que o menino reapareceu, o mesmo que tinha perguntado pelo leite. Os olhos brilhavam, grudados nas caixas como se fossem tesouro. Eu me agachei, peguei uma caixinha pequena de leite em pó e entreguei nas mãos dele. Isso aqui é seu, falei baixo, mas divide, viu? Ele abraçou a caixa contra o peito como se fosse brinquedo novo. Não falou nada, só sorriu. Um sorriso tímido, mas que bateu fundo em mim. Aquele sorriso quebrou a tensão. O grupo inteiro suspirou, como se tivesse soltado um peso. Até os mais duros deixaram escapar um brilho nos olhos. Mas a estrada não deixa nada simples. Um dos homens mais agitados deu um passo à frente. Isso é esmola, Cláudio. Não resolve nada. Cláudio levantou a mão de novo, firme. Não é esmola, não. É respeito. O homem está dividindo o pouco que pode. E isso já é mais do que muito político fez por nós. Aquelas palavras mudaram o clima. Foi a primeira vez que Cláudio me defendeu, não me acusou. Eu senti que algo tinha quebrado dentro dele. Dona Lourdes se aproximou, encostou a mão no meu ombro. O senhor não sabe o que fez aqui hoje. Pode parecer pouco, mas é muito. A gente precisava ver que ainda existe gente com coração na estrada. Minha garganta travou. Não consegui responder. Só assenti com a cabeça. Olhei de novo para o baú, as caixas ainda empilhadas, esperando o destino. O medo continuava ali, latejando. Será que no fim do trajeto meu cliente aceitaria a perda? Será que minha palavra ia ser suficiente para justificar? Será que eu tinha acabado de comprometer não só a carga, mas também meu nome? Mas naquele momento, nada disso pesava tanto quanto o que eu tinha acabado de ver. O sorriso da criança, o alívio nos olhos de Dona Lourdes, o silêncio respeitoso do grupo. Quando fechei o baú, o clique do cadeado soou diferente. Não era mais só o barulho de ferro. Era como se eu tivesse trancado junto ali um pedaço de mim. Voltei para a frente do caminhão. O Scania parecia me olhar também, como se soubesse que aquela viagem tinha mudado de rumo. Subi na cabine, sentei no banco, mas fiquei parado, sem ligar o motor ainda. Cláudio se aproximou, encostou as mãos na porta e falou baixo. Obrigado, tio. Eu não vou esquecer. Os olhos dele estavam marejados. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Eu só assenti de novo, engolindo seco. Engatei a chave, o motor roncou. Atrás de mim, os outros caminhões buzinavam, mas dessa vez o som parecia distante. Olhei pelo retrovisor e vi o grupo reunido em volta das caixas, quase como se fossem sagradas. A estrada estava livre, mas dentro de mim eu sabia, nunca mais seria a mesma. Segui adiante com menos carga no baú, mas com mais peso no coração. E ao mesmo tempo com a sensação de que aquele peso era necessário. A BR-319 continuava empoeirada, dura, desafiadora. Mas agora cada quilômetro rodado levava comigo a lembrança de que ser caminhoneiro não é só entregar mercadoria. É carregar histórias e, às vezes, dividir esperança. As caixas estavam ali no chão empoeirado da BR-319, como se fossem ouro. O grupo se aproximava devagar, com cuidado, quase em silêncio, como quem chega diante de algo sagrado. Ninguém ousava pegar primeiro. Foi Dona Lourdes quem se curvou, ajoelhando na beira da estrada.
Tocou numa das caixas com as duas mãos, passou os dedos pelo papelão e começou a chorar baixinho. Não era choro de desespero, era de alívio, de quem carregava peso demais e por um instante sentiu ele se soltar. É comida, meu Deus, comida de verdade, murmurava. O grupo inteiro ficou em silêncio. A cena dela chorando quebrou a dureza de todos. Até os homens que tinham chegado com cara fechada agora olhavam para o chão, engolindo seco, sem saber onde colocar as mãos. Cláudio deu alguns passos para frente. Ficou parado, olhando a mãe de todos ali abraçada às caixas. O peito dele subia e descia rápido, como se estivesse brigando com ele mesmo. Por fim, passou a mão no rosto e deixou escapar. Eu não devia ter feito isso com você, tio. Não desse jeito. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Não era pedido de desculpa, mas era a primeira rachadura real na muralha de raiva dele. Eu desci da cabine, cheguei perto dele. Não pensa assim, Cláudio. Você só fez o que achou que precisava. Ele balançou a cabeça, a voz falhando. Eu não queria mostrar minha fraqueza, mas minha filha... A voz se quebrou e ele não conseguiu terminar. O menino, que ainda abraçava a caixinha de leite em pó, olhou para ele e falou: Pai, hoje tem janta, né? Aquilo acabou de desmontar o homem. Ele abaixou, abraçou o filho com força e chorou. Não era mais o líder bravo do bloqueio. Era só um pai cansado, um pai vencido pela fome e pela responsabilidade. Eu olhava aquilo e sentia meu coração bater acelerado. A cena era tão forte que nem os caminhoneiros atrás buzinavam mais. Todos estavam quietos, esperando, talvez também tocados pelo que viam. Dona Lourdes se levantou devagar, ainda com lágrimas nos olhos, e me encarou. O Senhor não trouxe só comida, trouxe dignidade. Engoli seco. Eu nunca tinha ouvido nada tão pesado e tão verdadeiro. Não era só sobre dividir carga. Era sobre mostrar que ainda existia gente olhando para eles, reconhecendo a dor deles. Mas a estrada não deixa espaço para descanso. Um dos homens do grupo, aquele mais agitado, ainda parecia inconformado. Isso não resolve nada. Amanhã a fome volta, gritou, os olhos ardendo de raiva. Antes que eu respondesse, Cláudio se levantou, segurando firme no ombro dele. Resolve sim, nem que seja só por hoje. O tom dele não era mais de raiva, era de autoridade de verdade. Hoje, pelo menos, ninguém dorme de barriga vazia. As palavras dele calaram o homem. Pela primeira vez, Cláudio tinha assumido liderança não pelo grito, mas pela dor transformada em voz firme. Eu senti uma descarga estranha, como se a estrada me mostrasse que tudo aquilo precisava acontecer. Porque talvez aquele gesto, por menor que fosse, tivesse plantado algo maior ali. Peguei o último pacote que tinha separado e entreguei diretamente nas mãos de Dona Lourdes. Isso aqui é para a senhora, para garantir que, pelo menos nessa noite, ninguém da sua cozinha fique sem comer. Ela abraçou o pacote como quem segura neto no colo. Eu vou lembrar do senhor até o fim dos meus dias. Foi demais para mim. Virei de costas, subi de volta na cabine do Scania. O coração batia como se eu tivesse corrido uma maratona. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e deixei o ronco do motor me devolver para a realidade. Antes de engatar a marcha, olhei pelo retrovisor. O grupo estava reunido em volta das caixas como se fosse uma celebração. Não vi confusão, não vi briga. Vi gente agradecendo em silêncio, vi abraço, vi alívio. E vi Cláudio me olhando de longe, ainda abraçado ao filho. Ele não disse nada, não levantou a mão. Só me olhou. E naquele olhar cabia tudo. Gratidão, vergonha, respeito. Engatei a marcha, o Scania tremeu e a poeira voltou a subir. A estrada se abriu de novo, pedindo para ser vencida. Mas dentro de mim, eu sabia, a BR-319 já não era a mesma. Eu também não. Eu segui a viagem mais leve de carga, mas mais pesado de consciência, porque agora eu carregava comigo a certeza de que a estrada não é só sobre destino, é sobre o que você deixa pelo caminho.
Liguei o motor, o ronco do Scania ecoando forte, mas ninguém correu para o meio da pista para impedir. O grupo que antes fechava a estrada agora só me olhava em silêncio. Não havia grito, não havia ameaça. Era como se a poeira que subia da BR-319 tivesse levado junto a tensão. Cláudio se afastou devagar, puxando o filho pela mão. Olhava para mim com um ar diferente, quase solene. Não era mais desconfiança, era reconhecimento. Pela primeira vez, não me vi tratado como um caminhoneiro qualquer, só mais um bruto tentando passar. Eles me olhavam como homem, como alguém que tinha parado para enxergar a dor deles. Dona Lourdes levantou a mão, gesto pequeno, mas cheio de significado. Não era um adeus, era um obrigada. Senti o peito apertar. Aquele aceno valia mais que qualquer palavra. Engatei a marcha. O caminhão vibrou, a poeira engoliu o retrovisor e a estrada voltou a me chamar. Mas a cada metro rodado, eu sentia que tinha deixado algo para trás. Um pedaço de mim, enterrado naquela poeira, naquela gente. Atrás, os outros caminhões começaram a se mover também. As buzinas ecoaram, não mais impacientes, mas como saudação. Cada som parecia um reconhecimento da cena que acabava de acontecer. Não era só sobre minha viagem, era sobre todos ali. E dentro de mim, um pensamento martelava. Nunca mais eu seria visto só como caminhoneiro. Porque naquela tarde, na BR-319, eu tinha sido visto como ser humano. A estrada que tantas vezes me fez sentir invisível, dessa vez me devolveu algo que eu nem sabia que ainda buscava. Respeito. Segui viagem com os olhos marejados, mas o coração firme. A poeira da BR-319 se espalhava pelo retrovisor, mas o que eu carregava agora não era só carga. Era um compromisso diferente, mais pesado e mais bonito que qualquer entrega. A estrada me deixou seguir, mas no fundo eu sabia. Nunca mais seria o mesmo homem que entrou naquele bloqueio. O motor do Scania voltou a cantar alto, puxando peso pela BR-319. O ronco grave era o mesmo de sempre, mas eu ouvia diferente. Cada giro do motor parecia perguntar: "E aí, João, o que você está levando agora?" Olhei pelo retrovisor e vi a poeira engolindo o bloqueio até sumir. O grupo ficou para trás, mas não saiu de dentro de mim. Os olhos da Dona Lourdes, o sorriso tímido do menino com a caixinha de leite, as lágrimas escondidas de Cláudio, tudo vinha e voltava como se estivesse dentro da cabine comigo. Eu segurava o volante firme, mas a mente rodava. A carga seguia no baú, caixas ainda empilhadas esperando o destino. Só que agora eu sabia que o que carregava não era só arroz, feijão, leite. Era muito mais. A cada curva lembrava: não é só mercadoria, João. É esperança, é dignidade. E essa ideia pesava mais que qualquer tonelada no eixo do bruto. A estrada seguia dura. Buraco, poeira, sol de rachar. Mas o que mais me doía agora não era a lombada nem o braço cansado. Era a certeza de que, mesmo entregando lá na frente, eu não ia resolver nada sozinho. A fome continuaria. A estrada, no fundo, só tinha me mostrado uma parte do Brasil que sempre esteve escondida atrás da poeira. Fiz uma parada rápida num trecho de sombra, só para esticar as pernas e tomar água. Encostei no caminhão, senti o calor da lataria queimando, olhei para a imensidão da mata e pensei: quantos outros lugares iguais àquele bloqueio existem espalhados por aí? Quantas famílias esquecidas? Foi aí que uma lembrança antiga me pegou de jeito. Eu, anos atrás, parado numa borracharia de beira de estrada, sem R$1 no bolso, rezando para conseguir voltar para casa. Um caminhoneiro mais velho chegou, deixou um prato de comida do meu lado e disse: "Come, guri. Hoje é você, amanhã pode ser eu." Aquela cena tinha me feito seguir. E agora, de certa forma, eu tinha feito o mesmo por eles. Subi de volta na cabine, liguei o rádio. Uma música qualquer tocava, mas eu nem ouvia. Minha cabeça estava longe, tentando entender o que a estrada tinha me ensinado naquele dia. Não era sobre direita ou esquerda, sobre bandeira ou governo.
Era sobre gente, sobre olhar no olho e enxergar o outro. O Scania seguia firme, comendo quilômetros, e eu pensava, quantas vezes eu já passei direto sem enxergar? Quantas vezes não vi os sinais? De repente, uma buzina longa atrás me acordou do devaneio. Outro caminhoneiro se aproximava, me ultrapassando devagar. Ele acenou, ergueu o braço para fora da janela, gesto simples, mas cheio de significado. Respondi com um toque curto de buzina. Não falamos nada, mas eu sabia. Ele também tinha visto o que aconteceu no bloqueio. E no fundo, aquele aceno era mais que saudação. Era reconhecimento. Voltei a acelerar, sentindo o bruto vibrar. Mas por dentro, eu vibrava diferente. O peso da carga ainda estava lá, mas o que me empurrava agora não era só o compromisso da entrega. Era algo maior. Pensei nos rostos que deixei para trás, no olhar de Cláudio quando segurou o filho, no choro contido de Dona Lourdes, e percebi que, de certa forma, eu também tinha recebido algo deles. Recebi lembrança, aprendizado. Recebi a prova de que ainda vale a pena acreditar na estrada. A cada quilômetro rodado, sentia que não estava mais sozinho. Era como se aquelas pessoas estivessem dentro do baú, junto com a carga. Não como peso, mas como presença. E eu sabia, quando chegasse no destino, não ia ser só mais uma entrega. Ia ser a confirmação de que caminhoneiro não carrega só mercadoria. Carrega histórias, carrega vidas. A BR-319 seguia em frente, reta, infinita. Mas dentro de mim, a estrada tinha ganhado outro sentido. Eu acelerava, e junto com o ronco do motor vinha uma certeza. A dignidade que eu carregava agora não cabia em nota fiscal. Era invisível. Mas era o que realmente fazia o bruto seguir em frente. Depois de dias de poeira, buraco e silêncio pesado dentro da cabine, as primeiras placas indicando a chegada em Manaus começaram a aparecer. O coração acelerou. Eu sabia que a viagem estava perto do fim, mas não era só alívio. Era também o medo do que viria. Encarar o cliente e explicar por que parte da carga não estava mais ali. O Scania verde entrou devagar no pátio do depósito. O guarda abriu o portão, me reconheceu de outras viagens e fez sinal com a cabeça. Não sorri de volta. Estava concentrado demais. O baú parecia pesar o dobro, mesmo com menos caixas lá dentro. Estacionei. O cliente, seu Antero, apareceu na porta do galpão. Homem de meia idade, camisa social encharcada de suor, óculos caindo no nariz. Ele veio até mim, cumprimentou rápido e foi direto ao assunto. E aí, Batista? Correu bem a viagem? Olhei no fundo dos olhos dele e respondi sem enrolar. Correu. Mas parte da carga ficou pelo caminho. A expressão dele mudou na hora. Não de raiva, mas de choque. Ele franziu a testa, cruzou os braços. Como assim, Batista? Explica direito. Respirei fundo, firmei as mãos na cintura e contei tudo. Falei do bloqueio, do grupo, da fome, das crianças, do pedido não dito, mas sentido. Não escondi nada. Cada palavra saiu carregada, como se ainda tivesse o peso da poeira grudada em mim. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Os olhos dele não piscavam. Quando terminei, senti o corpo tremer. A espera pela reação foi pior que enfrentar o bloqueio. Depois de alguns segundos, ele respirou fundo e disse: Batista, eu devia te cobrar cada caixa, mas eu não consigo. Porque eu sei que você fez o certo. As pernas quase falharam. Era como se eu tivesse tirado 1 tonelada das costas. O senhor está me dizendo que entende? Perguntei, a voz quase falhando. Entendo, sim. Ele assentiu devagar. Sabe por quê? Porque eu também já passei fome. E sei que se tivesse alguém como você lá atrás, talvez minha vida tivesse sido diferente. Aquelas palavras me desmontaram. Senti os olhos marejarem, mas disfarcei virando o rosto. Caminhoneiro é bruto, mas não é de ferro. Ele colocou a mão no meu ombro e completou. Você entregou mais do que comida aqui, Batista. Entregou humanidade. Nesse instante, percebi que aquela viagem tinha sido muito maior do que qualquer frete. A
A estrada tinha me colocado diante de uma prova que não se media em prazo nem em quilômetro rodado. Os ajudantes começaram a descarregar o baú. Cada caixa que saía parecia mais leve do que nunca. Eu fiquei encostado no caminhão, observando, sentindo que aquele Scania verde tinha rodado diferente dessa vez. Ele não trouxe só mercadoria, trouxe lembrança, trouxe vida. Quando a última caixa foi retirada, seu Antero se aproximou de novo. Batista, o Brasil precisa de mais gente como você. Eu vou acertar o frete completo. Não vou descontar nada. Olhei para ele sem acreditar. O senhor está falando sério? Tô, porque eu sei que o que você deixou no caminho não foi perda, foi entrega. Aquelas palavras ficaram gravadas. Nunca mais esqueci. Saí do depósito mais leve do que quando entrei. O sol de Manaus batia forte, mas dentro de mim não tinha calor de cansaço. Tinha a chama de uma certeza. A estrada me fez escolher, e eu escolhi certo. Enquanto o Scania ronronava pelas ruas da cidade, pensei em Dona Lourdes, em Cláudio, no menino com a caixinha de leite. Pensei no respeito que eles me deram ao me deixar seguir. E pensei no cliente que tinha reconhecido meu gesto. Naquele momento, entendi de vez. Não era só caminhão, não era só frete, não era só estrada. Era dignidade, era esperança, era vida. E a viagem, mesmo chegando ao fim, ainda não tinha acabado dentro de mim. Quando a poeira da viagem já tinha ficado para trás e a carga entregue em Manaus, sentei na boleia do meu Scania verde com o celular na mão. Respirei fundo. O coração ainda batia forte, só de lembrar do que tinha acontecido na BR-319. Eu sabia que aquela história não podia ficar guardada só comigo. Tinha que dividir com a família de brutos que me acompanha no caminhoneiro caroçal. Apertei o botão de gravar, ajeitei o boné e comecei. Fala, rapaziada do trecho. Cês estão firmes? Eu sou o Batista, o caroçal mais bruto desse tapetão. E hoje eu preciso abrir meu coração para vocês. A voz saiu diferente, mais pesada, carregada de emoção. Não era só relato de estrada, era confissão. Essa viagem pela BR-319 foi a mais difícil da minha vida. Não por buraco, nem por pneu estourado, nem por atoleiro. Foi porque a estrada me parou de um jeito que nunca tinha parado antes. Contei do bloqueio, das pessoas, do olhar duro de Cláudio, da força silenciosa de Dona Lourdes, do menino pedindo leite. Cada detalhe saía da minha boca como se eu ainda estivesse lá, sentindo o calor do sol, o peso da poeira, o silêncio esmagador. Enquanto falava, percebia a mão tremendo levemente. Era diferente de falar de motor, de frete, de quilometragem. Ali eu não falava de caminhão, falava de gente. Rapaziada, eu abri o baú, soltei, firme. E eu dividi parte da carga. Fiz uma pausa. Sabia que aquele ponto ia pesar. Tinha caminhoneiro que podia criticar, dizer que eu vacilei. Mas eu não escondi. Olhei direto para a câmera e falei: não foi esmola, não foi fraqueza, foi humanidade. Porque se vocês tivessem visto o que eu vi, não iam conseguir seguir viagem sem deixar nada para trás. O silêncio da cabine parecia me ouvir. Continuei a voz embargada. Quando vi aquela senhora chorando, aquele menino abraçando uma caixinha de leite como se fosse brinquedo, eu entendi que estrada não é só sobre destino. Estrada é sobre escolha. E eu escolhi dividir esperança. Respirei fundo, passei a mão no rosto. Não tinha roteiro, não tinha ensaio. Era eu, cru, falando direto do coração. E sabe o que mais, meus brutos? O cliente em Manaus entendeu. Não me cobrou nada. Disse que eu tinha entregue mais do que comida. Tinha entregue dignidade. Deixei essa frase pesar no ar. Depois completei, mais firme. Dignidade não tem nota fiscal, mas é a carga mais valiosa que a gente pode carregar. Parei um instante, olhei para o painel do Scania, aquele companheiro de estrada que tinha visto tudo comigo, e soltei um suspiro longo. Eu sei que aqui no canal a gente fala muito de pneu, de diesel, de perrengue, de risada também,
Mas hoje eu precisava trazer essa, porque não foi só uma viagem, foi uma lição. Dei um leve sorriso, cansado, mas verdadeiro. Talvez alguns não entendam, talvez alguns critiquem, mas quem já passou fome, quem já viu gente chorando por não ter o que botar no prato, vai entender. Deixei o celular cair no colo, olhei para a estrada pela janela e pensei, essa história não é só minha, é de todos nós, caminhoneiros, que carregamos mais do que peso no eixo. A gente carrega a vida. E apertei o botão de encerrar, sentindo o coração mais leve. No dia seguinte, quando abri o celular, a tela piscava sem parar. Notificação atrás de notificação. O vídeo no caminhoneiro caroçal tinha estourado. Milhares de visualizações em poucas horas. E os comentários se multiplicavam mais rápido que poeira em estrada de chão. A primeira mensagem que li me fez engolir seco. Batista, você honrou cada caminhoneiro desse país. Dividir a carga foi gesto de homem de verdade. Que Deus abençoe sua boleia. Sorri sozinho dentro da cabine. Era apoio, era respeito. Mas logo embaixo, outra mensagem bateu diferente. Com todo respeito, Batista, mas você errou. Caminhoneiro tem que cumprir o contrato. Hoje você abriu mão de umas caixas, amanhã pode ser a carga inteira. Não dá para misturar coração com volante. O impacto foi imediato. Era isso. A estrada não perdoa a unanimidade. Sempre tem quem apoie, sempre tem quem critique. E eu já sabia que esse debate ia longe. Continuei descendo os comentários. Uma mulher escreveu: meu pai foi caminhoneiro. Se tivesse alguém como você na época em que a gente passava fome, talvez ele tivesse vivido mais. Aquela frase me atravessou. Não era só comentário, era testemunho de dor. Mas logo depois, outro comentário trouxe peso. E se todos começarem a distribuir carga no meio do caminho? Quem garante que não vai virar bagunça? Boa intenção também pode abrir porta para confusão. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Era verdade. O risco existia. Mas dentro de mim eu sabia que o que tinha feito não era bagunça. Foi escolha dura, mas necessária. Abri outra notificação. Um caminhoneiro do sul comentou: Batista, eu já passei pelo mesmo. Uma vez dei metade da minha marmita para um moleque no posto. Até hoje não me arrependo. Quem critica não sabe o que é ver fome de perto. E embaixo, um seguidor mais jovem respondeu: mas se fosse a família dele esperando a carga, será que ele ia achar bonito? O debate crescia, quente, pesado. Gente se emocionando, gente discordando, mas todos falando. O vídeo tinha virado uma praça de estrada, com cada um dando sua opinião. Enquanto lia, senti que a história não era mais só minha. Agora era de todos. A fome, a decisão, o dilema, tudo tinha virado discussão coletiva. E isso, de certa forma, era bom. Porque o silêncio que eu tinha visto na BR-319 agora se transformava em voz. De repente, um áudio chegou no WhatsApp do canal. Era de um caminhoneiro mais velho, voz firme, rouca. Batista, você fez certo. Estrada não é só contrato. Estrada é vida, e vida pede coração. Quem nunca parou para ajudar não entende, mas quem já viu colega chorar de fome na boleia, sabe do que você está falando. Ouvir aquilo me fez sentir menos sozinho. Era como se a categoria inteira tivesse se visto refletida naquele momento. Mas logo em seguida, outro áudio pingou, tom completamente diferente. Batista, respeito tua coragem, mas não dá. Caminhoneiro vive de palavra. Se você começa a quebrar contrato, perde credibilidade. Amanhã quem vai confiar em entregar carga para você? Aquele áudio ficou martelando. Era a ferida que mais doía. O risco de perder confiança. Eu sabia que não era mentira, mas ao mesmo tempo sabia que não podia ter feito diferente. Passei quase uma hora lendo e ouvindo tudo, e no fim, fechei os olhos, encostei a cabeça no banco do Scania e pensei: eu não procurei ser herói, nem mártir. Eu só fui homem. Só segui o coração na hora em que a estrada me apertou.
Abri a câmera de novo, gravei uma resposta rápida para os seguidores. Rapaziada, eu tô vendo tudo que vocês estão falando. Apoio, crítica, conselho, eu respeito cada palavra. Mas quero deixar claro, eu não escolhi fácil. Eu escolhi o que achei certo naquele momento. E se eu tiver que pagar o preço por isso, eu pago. Porque mais pesado que perder carga é perder a humanidade. Enviei. E fiquei olhando para o celular em silêncio. O vídeo não era mais só sobre mim. Era sobre o Brasil que a estrada mostra, mas que muita gente não quer enxergar. O debate continuava. Uns defendendo, outros criticando. Mas uma coisa era certa, ninguém ficou indiferente. E talvez fosse exatamente isso que a estrada queria. A noite já tinha caído quando encostei o Scania verde num posto na entrada de Manaus. O caminhão ainda quente, o motor estalando devagar e eu ali, sentado no banco, olhando o vazio pela janela. O cansaço do corpo era grande, mas o da alma era maior. Peguei o celular de novo, abri os comentários que continuavam chegando sem parar no caminhoneiro caroçal. Apoio, críticas, histórias parecidas, gente emocionada. Era como se a estrada tivesse se espalhado para dentro das casas, levando poeira, lágrima e reflexão. Mas mesmo com tantas vozes, havia um silêncio que só eu escutava. O silêncio que tinha ficado preso nos olhos da Dona Lourdes. O silêncio do menino abraçando a caixinha de leite. O silêncio pesado de Cláudio, tentando esconder o choro. Esses silêncios gritavam mais do que qualquer buzina. Apertei o volante com as duas mãos e pensei, quantos pedidos de socorro a gente deixa passar sem ouvir? Quantos a estrada já me mostrou e eu segui reto fingindo que não vi? A BR-319 me ensinou mais do que buraco e poeira. Me mostrou que, às vezes, o maior obstáculo não está no asfalto quebrado, mas dentro da gente. É a luta entre cumprir o dever e olhar para o lado, entre ser máquina ou ser humano. E eu sabia que essa pergunta ia me acompanhar para sempre. Será que a gente está ouvindo os pedidos de socorro que aparecem no caminho ou só passando reto, fechando os olhos para não se complicar? Fechei os olhos por um instante e vi tudo de novo. O bloqueio, os rostos, o baú aberto, as caixas no chão. E percebi que aquilo não tinha sido só um episódio, tinha sido um chamado. Quando abri os olhos, a estrada ainda estava lá, infinita, pedindo mais quilômetros. Mas agora eu sabia, cada curva podia trazer de novo a mesma escolha. E a resposta não estava no contrato, no prazo ou no frete. Estava no coração. Dei partida de novo, deixei o motor roncar, engatei a marcha. O Scania vibrou sob mim como se entendesse. E antes de sair, gravei mais uma mensagem rápida para o canal. Rapaziada, a estrada é cheia de buraco, cheia de teste. Mas o maior deles não é segurar o volante, é segurar a consciência. O que eu pergunto para vocês é, a gente está ouvindo os pedidos de socorro que aparecem pelo caminho ou está só passando reto? Desliguei o celular, respirei fundo e soltei o bruto no asfalto. O farol cortava a escuridão e eu seguia a viagem, sabendo que não tinha resposta pronta. Só tinha a pergunta. E era ela que me fazia continuar. No fim das contas, rapaziada, o que essa viagem me ensinou é que a estrada não é feita só de buracos, curvas e quilômetros rodados. Ela é feita de gente. E às vezes, o maior desafio não é vencer a poeira ou segurar o volante firme. É ter coragem de parar, olhar para o lado e enxergar a dor do outro. Porque carga a gente entrega, prazo a gente cumpre. Mas dignidade, respeito e esperança não cabem em nota fiscal. São essas coisas invisíveis que tornam a boleia mais leve e o coração mais pesado de verdade. E é por isso que eu quero pedir a força de vocês. Se essa história bateu aí dentro do peito, se fez você lembrar de algo ou até mudar o jeito de olhar para a estrada da vida, retribui. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir e escreve nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Essa família de brutos cresce e é assim, um ajudando o outro, dividindo não só a estrada, mas também experiência e reflexão. E não esquece,
Se inscreve no Caminhoneiro Caroçal e engata o sininho, porque cada história que eu trago aqui é pra gente rodar junto, carregando mais do que carga, carregando vida. Agora eu deixo essa pergunta para vocês pensarem bem. Quantas vezes, na correria da nossa própria estrada, a gente passa reto diante de um pedido de socorro sem nem perceber?